a última, naquela primeira gravação que a gente fez, a gente falou os básicos, né? Disso daí. Agora vamos reforçar um pouco e entrar um pouquinho de como, sabe, como de início identificar, sabe, bons investimentos, onde Uhum. deixar e daí Como sim, analisar, né? sim. E daí uma terceira live, daí não, uma terceira aula daí sobre diversificação e mais e algo mais assim aprofundado sobre a análise. Uhum. Porque também vamos dizer assim, para nós somos pequenos investidores, coisa assim, ficar analisando muito também pode ser prejudicial, sabe? Então assim, Sim. é bom ir bem com uma, primeiro com uma noção básica e aos pouquinhos ir começando a fazer uma análise um pouquinho melhor, sabe? Coisa assim, Uhum. porque senão fica desesperado, porque senão vamos dizer, um trimestre que a empresa vai mal, todo mundo daí já fala, nossa, meu Deus, a empresa vai falir, sabe? Deu prejuízo nesse Sim. trimestre e não sei o Não quê. vou falar nomes, mas certas pessoas fazem isso, né, com a gente. Certos analistas, né? Analistas chegam pra você, Foda, né? vende isso que não sei o que lá, não sei o que tá acontecendo. Aí você já entra em pânico. No mesmo dia você recebe mensagem de que é fim do mundo e que a É, e bolsa vai depois é explodir. o, Tipo assim, é o recomeço. bolsa 10 Vai mil, explodir. bolsa 10 mil, daí passa uns 3 minutos, 5 minutos, bolsa 150 mil. É bem isso aí, né? Bem assim, né? O Por cara. causa do nosso mercado, por causa da política do país também, né? Os caras ficam em choque, qualquer notícia, os caras já estão Não, em é tipo choque. assim, o Paulo Guedes abre a boca e fala, não, a bolsa vai pra 500 mil. O Maia abre a boca, sabe, bota um tweet, não, não, acabou o Brasil, vai falir, quebrou É, tudo. não, é Complicado. foda. Então, ó, só pra começar aqui um pouco, que eu vi vocês conversando lá no grupo, vocês estavam, sei lá, vocês estavam com umas ideias aí meio que. Eu acho que eu vou dar uma reforçada no que foi Ah lá, falar em primeira aula. É, então. traitor. Então, vocês estão com umas ideias meio. Porque, ó, primeiro falar aquilo lá que o Under tá falando assim, ah, mas eu devo deixar, vou ficar guardando, ou ficar lá com o dinheiro, e daí quem vai aproveitar vai ser só meus filhos, ou então, ai, o que adianta você guardar pra sempre, daí você nunca usar. Mas calma, não é assim também. Você tem que pensar o seguinte: qualquer coisa que você tenha de valor, qualquer patrimônio, seja imóvel, seja dinheiro, seja ação, é, qualquer bem que você tenha, ouro, sabe? Você pode Uhum. usar, é patrimônio seu. Você não precisa guardar para sempre. É que a ideia é o seguinte: você não está fazendo algo pensando, ah, daqui 20 anos eu vou tirar tudo. Porque não tem sentido isso. Enquanto o seu investimento Ah, for bom, é que a gente pensou igual o IPCA. Você não vai deixar 20 anos, depois você vai pegar a grana? A gente pensa a mesma coisa, daqui tipo, 10 anos o bagulho vai estar muito valorizado. Imagina que deu um Bitcoin. Vale 20 mil o negócio. A gente vai querer vender isso aí. tá, só que aí que A gente tá. pode achar que valorizou demais, tá ligado? É melhor sair desse investimento e ir para um outro. Então, mas aí que tá. Você nunca sabe quando valorizou demais. Você não tem esse parâmetro. Porque por mais que algo tenha subido, pode subir mais ainda. Se a Sei. empresa que está investida cada vez estiver gerando mais lucro, ou então mesmo que chegue num ponto que não tem mais para onde ela crescer, só que ela está sempre conseguindo distribuir mais dividendos, ela está sempre otimizando o processo dela, reduzindo dívida, entendeu? Tudo mais, Uhum. mesmo assim é uma empresa boa, vai valorizar. Enquanto a coisa for boa, vai valorizar. Então é que assim, essa ideia de vou pensar em tantos anos é uma ideia idiota para isso aqui. Porque a questão é, você vai ficar no negócio quando o negócio estiver bom para você, estiver te dando retorno. Como que pode ser o retorno? Aham. Ou uma renda passiva, por exemplo, dividendos, ou então valorizando. Não significa que você não possa pegar uma parte do capital para, por exemplo, já tô, sei lá, tô com não sei quantos milhões, tô com 5 milhões em ações, recebo 30 pau por mês, sabe, por causa dessas ações, tudo. Aham. Quer saber? Vou pegar aqui vender umas 20 mil, 50 mil e levar minha família pra Europa. Tá certo, você entendeu? Faz isso. Aham. Agora, o que não pode chegar é falar, entrar já com essa ideia de que não, o meu investimento é para vir daqui 20 anos, eu vou tirar e reinvestir, eu pegar outra coisa. Não. Você tem que pensar o seguinte: o meu investimento é onde tem valor.
Enquanto tiver valor, eu vou ficar colocando dinheiro lá. Perdeu o valor, deixou de ser bom, eu tiro o que eu tenho e procuro outra coisa. Uhum. Agora, isso não conflita, né, com a ideia que você vai aproveitar. Quer dizer, o dinheiro existe justamente para você aproveitar. A única coisa é que num primeiro momento, como você precisa acumular, né, fazer o patrimônio, no momento que ele está sendo feito, você não pode mexer. Mas depois que já chegou no 2 milhões, 3 milhões, sei lá, ou então até menos, vai que com 1 milhão você já consegue complementar bem sua renda, já te dá segurança. Daí, claro, você vai gastando conforme necessário, entendeu? Uhum. E tudo aquele pessoal que. Ah, os próprios bancos são um exemplo, sabe? Essas empresas que estão há muito tempo na bolsa. Todo mundo falou, já valorizou demais e saiu, perdeu as outras valorizações, entendeu? Vamos dizer, o cara comprou a 5, saiu quando tava a 10. Tudo bem, só que se ele tivesse ficado até hoje, estaria a 50, entendeu? Uhum. Sabe? Coisa assim. Ah, mas tem casos também que pode ser que o negócio quebra do nada, começa a Também decair tem. forte. Também tem, só que por isso é que daí a gente vai entrar na outra aula de diversificação. Por isso é diversifica. Porque se deixar tudo numa empresa só e a empresa que era boa ficar ruim, sabe, quebrar, tudo Uhum. bem. Mas aí é imprevisível, cara. É imprevisível. Você tem que ir fazendo seus aportes e ir estudando enquanto a empresa é boa, continua pondo. Viu que a empresa começou a dar problema, começou a ficar meio zoado. O que você faz? Para, pensa um pouco, coloca em quarentena, para de investir naquela empresa, vai começar a investir em outras, sabe, da sua carteira, pensa bem. Aí você vai falar assim, não, não, realmente, essa empresa aqui tá ruim, ó, faz uns 3 anos que tá muito ruim mesmo, tudo vai saindo devagar. Uhum. Vai pegando, vai saindo, você deu 20 mil por mês, assim, pra não ter problema com o imposto de renda, sabe? E daí vai aportando, sai bem devagarzinho também, do mesmo jeito que entrou devagar, também sai devagar. Sim. E esse negócio de valorizou demais, preço também, ó, não importa, ó. Ó, vamos pegar o melhor investidor do mundo. Sempre comprava na baixa. Daí, o cara que fazia, lembra, que investe na hora que ele recebe o dinheiro, sem olhar o preço. Entendeu? O cara que sempre tem o bad time, tudo. Olha só a diferença. Não é quase nada. Entre a diferença entre o cara que sempre se deu mal e o que se deu bem. Olha que diferente. De 87 foi pra 72. Tudo bem. Só que esses dois caras não existem. É impossível você ser qualquer um desses dois caras, entendeu? Você sempre Sim. investir no pior momento possível, sempre investir no melhor. É impossível. Ah, O que vai se acontecer for é esse eu, aqui. sim. Você vai ser esse Azarado. aqui. É, então, mas você vai ser esse aqui. Agora, ó, aquele pessoal que fala: não, não, vou deixar o dinheiro pra esperar pra investir numa oportunidade. Quando surgir a oportunidade, olha o que acontece. Entendeu? O cara Uhum. perde grande parte do que ele poderia ter de lucro. Aqui, ó. Ó, timing perfeito, ó. E o pior do mundo. E o cara que compra o celular preço, ó. 1.000 por ano, de 65 a 95, nos Estados Unidos isso. Olha a diferença de rentabilidade. Entre o cara que foi o melhor investidor do mundo e o pior do mundo, a diferença foi só 1,10% só do retorno dos juros no final. Então você vê. Ó, isso aqui é uma frase aqui do Peter Lynch, ó, que é um dos bilionários, né, da bolsa, que tá falando justamente isso. Não adianta você ficar esperando o melhor momento para você fazer um investimento, entendeu? O que acontece? Você só vai gastar tempo e vai deixar o seu dinheiro sem estar investido, entendeu? Deixando de gerar juros. Então não vale a pena. É melhor se pegar, investir, não pensar em preço de compra. Tem que pensar no valor que a empresa tem. Porque lembra que a gente mostrou aquele gráfico de que o lucro segue, a cotação segue o Uhum. lucro? Sim. Então, se a empresa for boa e o lucro estiver aumentando, a cotação também vai subir. É impossível que não suba. E por fim aqui, um terceiro aqui comparativo, também da mesma coisa aqui, ó. O cara colocou ó, o azulzinho. Foi R$ 100 aleatórios, né, todo mês nos últimos 23 anos. O vermelho é o que se ferrou, sempre colocou R$ 100 na máxima, sabe, nas piores Sim. condições.
E o verdinho sempre nas melhores condições. Tudo bem, claro, é óbvio que o verdinho, né, sempre vai ser mais. Só que a diferença é irrelevante. Você pensar em 23 anos, essa diferença aqui de mais ou menos 20 mil reais. Pouco menos de 20 mil reais. E agora, olha o cara que colocou 50 reais a mais. Ele ganhou de todos esses. Ganhou até do gênio. Entendeu? Aham. Mesma coisa aqui na Vale, ó, Bradesco, Itaú, em todos. Então quer dizer, compensa mais, às vezes você ficar pensando, perdendo seu tempo com isso, você focar mais no seu trabalho, na sua fonte de renda e conseguir fazer um aporte maior. Beleza? Conseguiu Isso aí recaptar? eu já tinha entendido, sim, É, sim, sim. mas é que pelo que vocês estavam falando lá no grupo, né? Ainda estão muito ligados na cotação, sabe? Não, vou realizar, vou sair, realizar. É igual eu falei, igual uma casa. Você tem uma casa que está alugando. Sabe, você tem lá uma casa e se aluga por 4 mil por mês. Você não vai vender a casa porque ela valorizou 50%, você entendeu? Porque não tem sentido, você está recebendo aluguel. Você está com o patrimônio na sua mão. Por que você vai se livrar? Fala, não, vou realizar, realizar. E daí o que você faz com o dinheiro? Tudo bem, você vendeu a casa. Daí o que você faz com o dinheiro? Você vai comprar outra casa? Você vai em outro É, investimento? Então, mas é que tá, você só gerou patrimônio. Você gastou daí tempo, dinheiro, pagou taxa, pagou imposto, entendeu? entendi. Então o que é essa tara de não, tem que realizar, tem que transformar em dinheiro? Não tem que fazer nada disso. É que Tem- quando você vê o dinheiro, você fica com menos medo que você vê o bagulho ali num bagulho que oscila muito, entendeu? Tá bom, só que daí você pega o dinheiro e vai fazer o quê? O dinheiro você não, você enxerga, só que tem a pior coisa do mundo, que é a inflação. E que você não percebe Ué, que tá não, desvalorizando. IPCA, pô. Tá, então, mas daí a casa era melhor, porque a casa te dava, você entendeu? A casa, ela valorizava mais que o IPCA, porque imóvel consegue se proteger bem de inflação. Ainda mais, se o país está crescendo, o imóvel começa a valorizar mais ainda, porque tem maior busca por imóvel. E ainda ele te gera uma renda passiva, um bônus, que é o aluguel. Então, quer dizer, é 3 vezes melhor que o IPCA. Entendeu? Então não tem sentido ficar pensando, claro, você vai vender para pegar o dinheiro se você quiser fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, como eu falei, fazer uma viagem. Mas não tem Uhum. sentido esse negócio de, não, já juntei aqui por 30 anos. Agora você quer fazer o quê? Vai transformar tudo em dinheiro e gastar tudo? Não tem sentido isso. Mas beleza, deu para recapitular então? Vocês vão parar de falar de cotação? Ah, você sabe que a gente vai continuar, a gente é foda. Meu, puta merda, eu vou ficar. Eu vou expulsar vocês do grupo. Ai meu Deus, vocês não podem confundir o buy and hold com trade. Bom, vamos ver o banco, o BID então? O Inter, BID 4, né? É, BID 4. É. Então, cara, realmente, é aquilo que você falou. Essa empresa tem uma grande capacidade, né? Uma grande perspectiva de crescimento pelo simples fato de estar sendo algo inovador no mercado, né? Oferecendo coisas sem tarifa, né? Oferecendo serviços muito bons para as pessoas jurídicas, especialmente quem está começando, né? Pequena empresa, coisa assim, né? Eles estão se destacando muito nisso, né? Você vê que é algo que não é só aqui que tá, o mercado inteiro tem falado disso, né? Eles ficaram populares por isso. Uhum. Então eu reconheço que isso é verdade. Realmente tem um bom, uma boa Pelo menos assim, perspectiva. no meu grupo de amigos, muitas pessoas criaram conta no Banco Inter. Né, então. Muitos amigos meus que têm empresa, alguns que têm empresa também, que é PJ ou que trabalha como PJ, tem conta lá agora. Então. E é um banco também que tá, né, por ser 100% digital, coisa assim, ele tá seguindo a Aham. É tendência, muito né? parecido com o Nubank, eu fiz uma conta lá É, também. Cheguei a testar. Você faz depósito por boleto, faz teste de graça, um monte de coisa. sim. Então, eu tô aqui no site do Eduardo Cavalcante, né? Que ele já faz essa comparação aqui pra gente, já traz os dados. Então vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que você analisa pra falar a verdade, né, é o setor que ele se encontra.
Por quê? Tem alguns setores que são piores que outros. Às vezes porque é muita concorrência, daí pode ser que você, como investidor, não aceite investir em um setor que tem muita concorrência. Alguns setores são cíclicos, sabe? Tem épocas que dá muito lucro e épocas que chega até a dar prejuízo, ou então não tem tanta rentabilidade. Tem setores que são muito regulados pelo governo, entendeu? Cada setor vai ter seus benefícios e seus lados ruins, né? Vai ter vantagens e desvantagens. Compete a ver você criar os seus critérios e ver o que você acha que satisfaz a sua visão de investimento, né? Sim. Então, né, aqui é o setor bancário. No Brasil, um setor muito forte, não tem tanta concorrência. E você pode ver, né, o país quebrado e os bancos dando sempre lucros, né, históricos, né? Aham. Então esse é um setor, pelo menos até hoje, até os dias de hoje, é bom para investir. E por que isso aqui é importante também? Você vê, você tem que saber como que sua empresa faz dinheiro, sabe? A empresa que está investindo, como que ela funciona, como que ela ganha dinheiro, como que ela sobrevive. Se você não entende o produto que ela vende, você não entende o que ela faz, eu aconselho que tome muito cuidado para investir, entendeu? Ah, vou até citar um exemplo, eu não lembro o nome das velhinhas. Eram umas velhinhas norte-americanas lá que fizeram até um livro sobre investimentos. Que elas criaram um grupo. Tipo, sabe igual a gente criou um grupo assim de estudos? Sim. Elas criaram lá um grupinho que elas ficavam se reunindo para tomar chazinho, coisa assim, fazer tricô e ficar falando de ação. E começaram a investir. E, meu, Ó. elas bateram um monte de fundo. Sabe, elas conseguiram Uhum. investir melhor do que um monte de fundo gigantesco e super famoso lá nos Estados Unidos. E sabe como que elas faziam? Ah, Era com base no senso comum. Por exemplo, a velhinha ia entendi. lá, uma delas estava lá, gostava muito de doce, daí via que, nossa, o doce de leite de tal marca é muito melhor que o dos outros, sabe? Nossa, é melhor, mas assim, Sei. é barato e tem uma qualidade muito superior. Falava, vamos ver se essa empresa tem ações aí. Ia lá, via que tinha, comprava ação dessa empresa, entendeu? Aham. Então era bem assim, coisa de senso comum, coisa de. Elas entendiam daquilo porque elas viviam, né, usando aquilo e falavam, nossa, aquele produto é bom, nossa, a qualidade do tecido de tal, sabe, porque comprar pra fazer Aham. crochê, sabe, é melhor. E Ah, e ela, como tem experiência já, tipo, aposentada, conversa com muitas pessoas, tem um leque de pessoas e sabe o que as pessoas usam, talvez, e é, ajuda a isso mesmo, saber qual o produto que a maioria da galera que ela conhece usa. isso mesmo, isso mesmo. E daí foram fazendo investimento nessas empresas que elas identificavam que eram a melhor do mercado, que ofereciam um diferencial, e ficaram riquíssimas, sabe? Igual eu falei, bateram um monte de fundo, Aham. sabe? Todo esse pessoal fica colocando em fundo, mas as velhinhas, que não era nem analista, não sabia nada de trade, não entendia nada de bolsa, só com base nesse negócio de senso comum, ficaram ricas. Teve um outro experimento também que foi feito nos Estados Unidos, foi com um macaco. O macaco jogava dados e nas empresas que caiu o pessoal ia lá fazer aporte. Daí, claro, algumas empresas faliram, outras não, mas os macacos também conseguiram superar um monte de fundo. Pois é, cara, pois é. Pra você ver que esses analistas aí, esses pessoal aí, esses vendedores de curso, os caras não estão com nada mesmo. É só pra tomar Caramba. nosso dinheiro mesmo, é duro. Pois é, o melhor é você aprender, criar os seus critérios e ir investindo em empresas que você consegue identificar que tem valor. Aham. Mas então, beleza, a primeira parte é isso, entender o setor que ela Beleza. se enquadra e entender como que ela funciona, como que ela, por exemplo, um banco, como que ele consegue fazer dinheiro? Emprestando, fazendo financiamento, né? Sabe, cobrando Aham. taxas, tudo assim. Fazendo os investimentos, né? Banco também opera na bolsa de valores, né? Provavelmente. Será que o Banco Inter tem uma corretora também? É, isso aí também não sei Então, dizer. às vezes tem corretora, né? Bom, depois, segundo Ó, ponto. melhor coisa ali embaixo, ó, governo on. Não. Então, é isso que a gente vai falar, isso mesmo. Governança, então. Ah, muitas pessoas esquecem disso aqui, não olha, acha que é besteira e vai direto pensando só nos resultados da empresa. E daí se ferra por causa disso. Sim. Olha, uma empresa nível um
É que tem vários níveis de listagem, sabe? Mas dependendo. Essas paradas eu não manjo muito, não. Isso é coisa jurídica. E cada nível representa Ah, algumas sua vantagens área. ou desvantagens. O melhor que tem é o novo mercado, que é o nível mais transparente, sabe, tudo mais. E, inclusive, as empresas que são do novo mercado não tem preferencial, é tudo ON, são tudo ações ordinárias. Sei. É um tipo só, né? É um tipo só. Aliás, antes de acho que falar disso daqui, eu vou fazer uma diferenciação entre ON e PN, sabe? Sei. Então, porque você manja isso daí? Qual que é a diferença? É, eu sei que uma é mais pra acionista, que quer ter direito a voto na empresa, não é? Mais ou É, menos um bagulho é, assim. é. E também ele recebe os dividendos antes, não tem uma parada assim? Então, tem. É que é assim. As ações E a ordinárias. outra é mais para as pessoas que só querem investir, né? Então, E não quer. são três tipos assim de ações básicas assim, que a gente vê na bolsa. Tem outros tipos, sabe, também, mas não é uma aula de direito isso Sim. aqui, né? É, tô ligado. Vamos falar o que interessa pra gente. ON, que é ordinária, PN, que é preferencial, e a Unit, que é uma mistura de ON com PN, vem as duas junto, é um Aham. pacote. Então o que acontece? A ON é a ação do sócio mesmo, a ação do dono da empresa. Ela tem todos os direitos do acionista, né? Inclusive direito a voto. Então você pode ir na assembleia, você pode votar, sabe, tudo mais. Não que nós que somos pequenos investidores vamos ficar indo na assembleia, mas qual que é a ideia? É que você tem pelo menos a mesma classe de ação que o dono da empresa, entendeu? Que o majoritário. Sim. Então, pensa comigo, se acontecer algum problema e ele tiver que escolher entre favorecer ON ou PN, ele vai favorecer ON, obviamente, você entendeu? É a ação dele. Aham. Então, é, eu tava vendo, eu não lembro qual empresa que foi. Tava vendo, teve uma empresa que uma vez deu um rolo, a ON não aconteceu quase nada e a PN desvalorizou quase 70%. Todos os preferenciais se ferraram, entendeu? Por quê? Entendi. Porque o majoritário daí fez de tudo, né? Ficou usando o poder de voto e tudo mais, fez de tudo pra preservar as ON, entendeu? E daí o que desvalorizou foi a PN. Eu não lembro qual que era o caso. Eu lembro que eu vi num negócio que eu Pode tava ser algum estudando. caso de dividendo. Será que os caras passou de repassar o dividendo pro PN, passou pro N, aí os caras ficou Então, pé não, da vida. não sei. Não sei, porque a lei brasileira obriga que tenha distribuição de dividendos. Sempre tem um Ah, mínimo, não pode ficar entendi. sem distribuir. Eu não Ainda mais lembro se uma agora. das ordinárias recebe, né? Então, agora me escapou. Bom, já a preferencial é uma ação que tem algum tipo de preferência. Geralmente é receber antes os dividendos e pode ser receber com uma quantidade maior, uma porcentagem maior, sabe? Uma gordurinha a Entendi. mais. Sim, sim. Já vi isso aí também. Então. A cada empresa tem o seu jeito. As PNs que são negociadas na bolsa não têm direito a voto. Então, quer dizer, você fica assistindo, né? Você é só um investidor, você não é dono da empresa. Sim. Para ser sócio, tem que ser ON. Porque, igual eu falei, você está mais protegido, entendeu? Aham. Mas esse é o primeiro coisa. Então, sempre dá preferência ON. Quando você vai comprar PN? Quando a empresa é muito sólida, você consegue aceitar isso daí. Mas, vamos dizer assim, como regra geral, nunca compre PN. Sempre compre ON. Evita, foge da PN. Aqui no caso do Banco Inter, já começa mal, que a única ação que ele tem é PN. Ele não negocia Aham. ON na bolsa, é só PN. Então aí já é um ponto negativo para ele. Bom, aí a Unity é a mistura dos dois, é uma porcaria porque é a mistura dos dois. Sabe, é Uma pacote. zona. Justamente então, é ruim, porque venda casa, você quer comprar uma coisa boa e vem uma porcaria junto, entendeu? É péssimo. Sei. Gente. Já mostra que, vamos dizer, a empresa não quer ter sócio. A empresa não quer, sabe, o dono da Só empresa não quer quer seu ter. dinheiro, só. Justamente, só quer seu dinheiro. Então ele não tem compromisso nenhum com você. Por isso que eu digo, fuja das units e das PNs. Bom, tag along, sabe o que é o tag along? Não. Tag along é uma garantia para sócio minoritário de ter direito, em caso de venda de poder de controle, ou seja, muda o dono da empresa, ou então a, a, a empresa quer fechar o capital, quer tirar todas as ações da bolsa, sabe, recomprá-las, tudo mais.
ou algumas outras coisas como fusão, cisão, sabe? Tudo tá na lei. Sim. Entendeu? Igual eu falei, não é uma aula de direito aqui, mas é um É, eu direito. já vi empresa que fundiu aí. Então, justamente, é um direito de acompanhar. Então, se o cara vai fechar a empresa, comprar todas as ações de volta, ou então ele vai vender a empresa para um outro, você tem direito de exigir que suas ações também sejam compradas e pelo valor de 100%. Nesse caso, ele tem 100% ON, mas a ON não é negociada, então esquece. Pelo menos a PN dele, que é a que está sendo negociada, tem 100% de tag along. Então, se a empresa fechar, você vai ter 100% do valor, né, vai ser pago, do valor da ação no dia, né, que ficar decidido o fechamento da empresa, né? Fechamento não que a empresa vai encerrar a atividade, mas fechar o capital, entendeu? Vai Aham. tirar as ações do mercado da bolsa. Se também alguém ao chegar e comprar o Banco Inter, você também pode obrigar o comprador a comprar suas ações também pelo 100% do valor delas. Então isso já é uma coisa boa, e isso é um ponto positivo. Não tem unit, free float, é quantas ações, a porcentagem das ações que estão sendo negociadas em bolsa. Não tem ON, PN 29%, é um free float bom. O free float total 14%, porque não tem nenhuma ON, né, sendo negociada. O sócio majoritário, esse maluco aqui. Olha só isso aqui, ó. Olha a porcentagem que ele tem. 56% das ações dele são ON. Olha quantas PN ele tem. 9%. Você tá entendendo? Que PN é uma bosta? Se o cara que é dono da empresa. Você está ouvindo, Will? Acho que caiu. Tô Caiu não? Ah, ouvindo, não, você tá ouvindo aqui, está tô ouvindo. quietinho, é. Se o cara que é Tô prestando dono da atenção. empresa, ele quase não tem PN, o que está querendo dizer pra você? Ele não tem interesse em ter PN. PN é uma bosta, entendeu? Uhum. Mas, Infelizmente. tipo, se não é aberto, como que os caras fazem então pra comprar? Não, justamente, então. Se nesse aqui não tem ON, né? Não tem o que fazer. Ou, por que tal? O que ele tá querendo falar pra você? Fala, eu não quero sócio, eu quero só investidor. E eu não vou investir muito, não, também. Eu quero ser sócio, quero ser dono. Entendeu? Então, tipo Uhum. assim, eu sou dono, eu que mando. E, opa, passo o dinheiro pra cá pra vocês, entendeu? Sim. Na meu ver, nesse caso aqui, eu já fico assim, eu já não gosto nem um pouco disso. Falo, pô, o que é isso? Quer dizer, o cara entra em mandar a empresa, eu entro só com o dinheiro. Ah, mas você vai ser remunerado por isso. Ah, tudo bem. Mas o cara já tá me mostrando que ele não tem compromisso nenhum comigo, que ele não quer saber de PN. Entendeu? Ele quer só, vamos dizer, trouxa pra ficar dando dinheiro pra ele. Ué, mas se os caras são bons no que eles fazem, não seria Sim, bom? não, Deixa eles cuidar do negócio que eles sabem sim, cuidar e eu, a gente só ajuda com o eu, dinheiro. eu não tô falando que isso aqui é verdade absoluta. Isso aqui são indícios, entendeu? De que o cara não vai ser um bom sócio. Não é bom ser sócio desse cara. Entendeu? Entende? Governo. Tem esse ponto positivo, pelo menos que não tem governo. É péssimo ter governo. Porque o foco do governo não é lucro. O foco do governo é político. E as empresas que o governo tem participação relevante, geralmente ele faz besteira, né? Veja a Petrobras, né? Veja a Vale, também tem BNDES. O governo já fez várias besteiras lá também. Veja as empresas elétricas do governo também, que viram e mexem dão prejuízo, sabe? Sim. Bom, reclame aqui. Uma empresa boa, tem poucas reclamações, então quer dizer, trata bem o cliente, isso é algo sempre bom. Não faz parte do Ibovespa, mas isso aqui é irrelevante. Se ela tiver liquidez suficiente para você comprar a ação, não tem problema que ela não faça parte do Uhum. Ibovespa. Então, beleza, isso aqui muita gente ignora, mas é importantíssimo para você ver como. Poxa, você vê como que o sócio é honesto ou não é? É transparente ou não é? Ele quer ter outro sócio ou quer só dinheiro? Entendeu? Você já começa a dar indício. Estou protegido com tag along ou não? Entendeu? Coisa Uhum. assim. Então, bom, vamos à segunda parte. Bom, liquidez você vê que tem bastante liquidez. Você vê que são muitos negócios por dia, então isso você não tem problema em se tornar sócio. Você vai conseguir se tornar sócio com facilidade. Aqui nos candles, ó, os volumes de negociação. Então são volumes bons. Com isso aqui você não tem que se preocupar.
o valor da empresa, ó, igual você falou, uma empresa ó, que tem se valorizado muito, né? Ó, como subiu. E aqui vem na análise mesmo do balanço, né? Da empresa. Ele só tem dados desde até começa em 2015, porque teve, né? Foi quando teve o IPO, né? Oferta por aquisição. Ah, eu já vi muito cara falando que é ideal esperar 5 anos de balanço para entrar, mas estamos aqui com 4, né? Já dá para fazer uma análise, né? Ó, o patrimônio da empresa sempre subindo, isso já é uma coisa boa, né? Aham. A E receita também, acredito que esse ano vai ser muito maior. acredito que sim. Então, a receita também subindo, teve 2017 teve uma quedinha, mas ó, em 2012 já superou, até 2016 tinha sido Aham. a maior receita. O lucro também, aqui caiu o lucro, não sei o que eles fizeram, sempre subindo. Então, quer dizer, um primeiro momento tá me indicando uma empresa boa para investir, sim. Aham. E ali a Margem. margem, deve ser a margem É, então a que margem é influenciou. baixa ainda. A margem é baixa. E o ROI também, que é isso aqui é o que ele consegue pegar, sabe, do que ele tem e transformar em lucro. Sabe, considera o patrimônio, considera a receita e o que ele cria de lucro. É baixo, é Aham. muito baixo. O que isso pode significar? Ou é uma empresa ineficiente, que entra muita grana, mas não consegue transformar isso em dinheiro, ou é o que eu acho que deve ser o caso dele, né? Investimento. É um banco que está querendo investir, está querendo, sabe, ocupar mercado, sabe, melhorar a infraestrutura, criar novos Aham. produtos. Então pode ser isso. Mas por enquanto, tanto o ROI quanto a margem estão estão baixos. Né? Poderia melhorar. Se você pegar outros bancos, sabe, é superior. E índice de Basileia, que é um índice para medir a alavancagem do banco. Eu acho que aqui fala quanto que é. Aqui é. Ele tem que ser maior ou igual a 11% para ser bom. No caso está 30, então é um banco que é pouquíssimo alavancado. E proventos aqui, quanto ele está distribuindo de lucro, sabe, tudo mais. Ele está distribuindo mais ou menos um pouco mais que a metade. Então, quer dizer, talvez isso aqui seja porque ele esteja investindo, sabe? Criando muito. Aham. Aqui você pega a. É verdade, esqueci de falar dessa parte. Essa parte que é importante, que são devedores de alto risco. Quanto que ele está, sabe, emprestando para devedores de alto risco. Entendi. Aumentou um pouquinho aqui. Antes era maior que isso, muito ruim. E não é muito bom isso aqui. Era bom que ficasse aqui nesse 24, 20, sabe? Ele empresta para muito cara que Aham. corre o risco de não pagar. Isso é ruim para o banco, né? E ruim para o investidor. Agora, vamos ocultar tudo aqui. Vamos pegar aqui. O patrimônio, igual eu falei, né? Cresceu, a gente já viu. Receita deu uma reduzida, voltou a crescer. Né? Tá indo bem. Vamos ver o lucro. Deu uma queda em 2016 e ó, 2018 tá no máximo. Então o que isso indica? Se cotação segue o lucro também, né? Ó, o que seu patrimônio vai fazer. Por enquanto, está sendo um investimento bom. Então, qual que é a questão desse banco? Ele está mostrando que está crescendo, ele está mostrando que está conseguindo gerar lucro, está conseguindo, sabe, sempre ter acréscimos. Parece-me um investimento bom. Qual que é o problema dele? Isso aqui, das PN, entendeu? A questão de que só pode comprar PN, não tem ON, e o majoritário não quer nem saber de PN. Entendeu? Isso que seria o Aham. meu medo de investir. Porque enquanto você tem pouco dinheiro, beleza. O duro é, e se tiver agora 500 mil nesse banco, 300 mil, e o majoritário resolve e faz alguma coisa que vai ferrar quem tem preferencial, entendeu? Esse que é o risco. Porém, por outro lado, parece um investimento bom. Você tem que pensar, olha o lucro, o que seu capital vai fazer isso aqui. É uma boa seu capital fazer isso, né? Tudo bem, tem uma quedinha, mas olha Aham. depois como explodiu. Eu acho que. Quer ver, só para comparar, vamos pegar aqui a queridinha, né? Que é o Itaú.
queridinho aqui dos bancos. Aqui. Itubi. Vamos pegar o Itaú. Ó, o Itaú. Ele já perdeu aqui no Tagalong. Porque eu, né, lembro do o Inter é Aham. 100% e Itaú é só 80%. Vixe, esse aí tomou paulada, então. Sim, é que o Ah, Itaú, o que que você pensa no Itaú? Itaú não vai fechar capital, você entendeu? sim. Muito raro. Só se acontecer um problema muito grande. Por Aham. isso que não dá tanto problema, por causa da solidez, sabe, da empresa. Também Itaú tem o Sei. mesmo problema, todos os bancos têm esse problema, eles querem só te empurrar PN, ó. Só 9% das Aham. ON. Mas ó, olha o majoritário. Só ON, ele não tem nenhuma PN. Você entendeu? Então quer dizer, pra bom entendedor, né? O sócio já tá falando, ó, PN não me serve pra nada, PN é uma porcaria, tem que ter ON. Tem muitos daí investidores que falam, olha, como é um banco muito sólido, o Itaú, que está há muito tempo no mercado, que é muito lucrativo, é muito bom, vai ser muito difícil o majoritário Ó, aprontar, sabe, acontecer alguma coisa. Então pode comprar a PN. Mas você entende que no Inter já não é a mesma situação? Porque ele não é um banco tão, sabe, estabelecido, tão sólido. Não tô sim. querendo Ele tá crescendo. eu não tô querendo te Que ele ainda desmotivar é a mais comprar. novo no mercado. Então, eu não tô querendo te desmotivar a comprar, porque realmente é uma coisa que tem muito potencial de crescimento. Estou querendo te É, eu mostrar sou, que eu sou vida louca, velho. Quero arriscar, quero botar dinheiro no bagulho que vai dar mais renda do que uma coisa tão estável como ser esse banco, aí, Banco Inter entendeu? nem parece. O Banco Inter nem parece ser tão vida louca assim, porque realmente parece ser um bom Não, investimento, sim. que é algo que está Mas é uma crescendo. coisa nova, entendeu? Sim, sim. Mas aqui, o foco aqui não é a gente falar, né, o que deve investir e o que não deve. É só ter um comparativo, é só poder, né, Sim. pensar, aprender. Porque muitas vezes o que você também pode achar que é um investimento bom e para você der retorno, para um outro investidor que tem um outro perfil pode não atender os critérios dele, entendeu? Sim. Por exemplo, você pode falar assim, vou investir no Banco do Brasil, que é um banco que acredito que tem muita segurança, pode ser que ele não quebre, né, tudo mais. Outra pessoa pode chegar e falar assim, olha, o que tiver governo no meio, eu não invisto. Não importa o quanto lucro dê, Uhum. o quão boa seja a empresa. Tem governo, eu não invisto, entendeu? É forma diferente de pensar. Bom, mas vamos ver aqui pros índices, ó. Patrimônio dele, claro, né? Ah, e outra Olha, coisa, deixa eu te perguntar. claro. É o YouTube 3 é a ON Isso, o YouTube 4 é e a PN. YouTube 4 é PN. É. Agora, olha só, a questão aqui da margem do ROI, que eu falei, ó como é bem superior, né, a do Banco Inter, né, entendeu? Uhum. Agora porque a questão, o que eu tava pensando? Pode ser que o Inter não tenha tanta margem porque tá investindo bastante, entendeu, para crescer, algo assim, Mas olha ali o tanto que diminui de dividendo, velho. sim. Quer ver, vamos ver É aqui, muito. ó, deixa eu ocultar tudo, vamos colocar o lucro e os proventos. Ó, o lucro tá sempre subindo, mas o Itaú, não, por exemplo, o que deve ser isso aqui? Primeiro trimestre de 2019. Investimento. Acho que talvez coisa para ir para, sabe, internet banking, com poder competir com o banco digital. Talvez aqueles investimentos na maquininha rede para competir com a Cielo. Porque acontece? Se o Aham. lucro tá aumentando, tá sempre subindo, e o provento caiu do nada, o que isso quer dizer? A empresa está querendo pegar esse dinheiro para fazer alguma coisa com ele. Porque se não distribuir é porque quer fazer alguma coisa. Então isso não necessariamente é ruim. Você entendeu? Porque se ela não está dando dividendo, mas está investindo para se tornar uma empresa melhor, para É pra aumentar. dar mais lucro, né? Pra dar Então, mais lucro. justamente, para aumentar o lucro, você vai ter ganho. Acho que foi a Apple. A Apple ela só começou a distribuir lucros faz pouco tempo. E a Amazon também. Sabe? E daí o que acontece? A pessoa comprou por US$ 5, hoje a ação acho que vale mais de US$ 1.000. Acho que era uma coisa assim. Vai dizer que você não teve ganho? Você não teve dividendo, só que teve ganho do mesmo Uhum. jeito, entendeu? Sim. Então é isso. Mas ó, vamos pegar uma outra empresa que não seja banco. Ó, você falou que colocou na Cielo, né? Vamos pegar a É, Cielo aqui. Cielo. Então vamos dar uma analisada aqui na Cielo. Depois analisa a Taurus aí. Tá, pode ser, vamos ver a Taurus Pra também. assustar, pra Não, vamos ver, assustar, vamos tá ver. ligado? Ó,
Então, a Cielo é meios de pagamento. Então, vamos pensar assim, não é só maquininha. É meio de pagamento. Maquininha é uma das coisas, mas pagamento online, sabe? Outras formas de Sim, pagamento sim. também Tô a Cielo ligado. faz. Então, essa histeria de, ai, concorrência na maquininha, não sei o quê. Essa histeria, por si só, é histeria. Não significa que a empresa ficou ruim porque tem concorrência, entendeu? Vamos ver aqui. Ela é do novo mercado, ótimo. Então, só tem ON. 31% de todas as ações estão sendo negociadas. Qual que é o sócio majoritário? Banco do Brasil e Bradesco. Então tem governo. O governo tem 29% da participação. Então, nesse caso, né, o governo é majoritário. Ele tem mais do que o Bradesco, né? Uhum. Mas é bem próximo, né? 28% e 29%. Então, quer dizer, isso já seria um probleminha, ter governo. Mas, vamos dizer, por outro lado, tem o Bradesco que não deixa o governo fazer tanta besteira, né? Sim. Reclame Aqui, surpreendentemente, o Reclame Aqui é bom. Até estranho, né? Porque o pessoal de maquininha achei que talvez pudesse dar muito problema, coisa assim. É que Mas, não. aqui, ó, tirando esse fato de ter o governo, sinais claros de boa governança. Só a N, tag along 100%, né? No mercado. Aham. Boa. 31% das ações estão sendo negociadas, né? Bom, boa liquidez, muito fácil se tornar sócio. Qual que é o motivo da histeria? Isso aqui. Caiu, desvalorizou. Sabe, enquanto tá aqui a empresa, enquanto tá aqui, nossa, é a melhor empresa do mundo, nossa, vai bombar. É aquele nosso amigo, né? O nosso amigo. Quando tá aqui, meu Deus, Aham. acabou. Ninguém mais vai usar maquininha, sabe? Aham. Coisa assim. Não, mas não é só a maquininha, tipo, tá crescendo muitos meios de pagamento online também. Sim. O mercado tá bem mais, Sim, sei lá, tá chegou. bem mais É, movimentado, né? concorrência, chegou É concorrência. concorrente. Agora é que tá. Pessoa que não aceita, um investidor que não aceita, só quer investir em monopólio, Cielo já não serve mais. Porque agora chegou a concorrência. Aham. Eu não sou esse tipo de investidor, entendeu? Tem que investir na empresa que é boa, não a que tem É o monopólio, que né? eu acho, é. Justamente. Se a empresa é ruim, não adianta você querer investir o dinheiro. Agora, se a Sim, empresa tem. É, o mercado tá disputando, ela é uma empresa boa, não tem por que temer também. sim. Vamos ver se a empresa é boa. Vamos passar a análise aqui. Bom, patrimônio dela primeiro. Patrimônio sempre crescente. Em 2018 e 2019 deu uma caída. O que isso quer dizer? Isso sozinho não quer dizer nada, porque o que acontece? Às vezes a empresa pode ter vendido coisa que ela não estava usando. Ela enxugou, sabe? Ficou menor, só que para Aham. ficar mais eficiente. Vamos ver se mais para frente se isso. Terceirizar alguns setores que não tem por que ter na É, empresa. justamente, às vezes teve que fechou loja que não precisava coisa física, você entendeu? Unidade física, coisa Sim. assim. Então isso, claro, reduzir o patrimônio, sabe, a Reduz princípio gastos é uma também. coisa ruim. A princípio é uma coisa ruim. Mas dependendo do caso, pode ser que seja algo bom. Sim. Então quer dizer, aqui vamos dizer, só acendeu uma luzinha aqui, ó, reduziu o patrimônio. Vamos ver na frente se consegue ver se foi ruim ou bom. A receita da empresa, sempre um monstro. Ah, reduziu um pouquinho quando começou a concorrência, mas ainda assim é um monstro de gerar receita. É, Ainda não é. mudou muita coisa não, filho. Tá sempre na casa dos 11. É, você entendeu? Justamente aqui, só em 2016 estava 12, mas ó, 5 anos. ainda é o É. maior do mercado. É, então, ainda tem o maior market share, maior participação no mercado. O EBITDA, ó, o bom desse site é que ele mostra aqui também, que, que é tudo que ela ganha antes de, de, de descontar os impostos, sabe, amortização, depreciação, tudo mais. O EBITDA dela muito alto, muito bom também. A margem EBITDA, que você pega esse EBITDA aqui e vê pela receita ali, que é mais ou menos a margem que ela usa para operacional dela. Deu uma reduzida, ó. Mas por quê? Pode ser que é porque a empresa esteja investindo, entendeu? Ela não está Sim. conseguindo fazer tanto dinheiro, por quê? Porque ela está investindo, ela está gastando dinheiro para investir em coisas novas. O resultado financeiro dela também é uma beleza.
Impostos. Esse ano aqui pagou mais impostos, né, mas isso aqui não tem como fugir, né? Porcentagem. Lucro. Olha só, isso falam que é uma empresa que está acabando. Olha o lucro dela. Ah, mas reduziu um pouquinho. Reduziu, sabe, 500... Acho que deve ser 500 milhões aqui. Deve ser 3... É. É. Reduziu isso aqui. Mesmo assim. Olha só a margem. Ela pega 26% da receita, transforma mais ou menos um quinto, um quarto do que ela ganha, ela transforma em lucro. Caixa da empresa está muito bom. Aumentou. Já esteve melhor. Por que que deu reduzido? Aí que tá. Eu já li até... Você chegou a ler o informe da Cielo para esse trimestre? Não. É que no informe ela falou assim, olha, vou reduzir, não vou distribuir dividendos, vou reduzir em 50% a distribuição de dividendos, porque eu quero investir para fazer frente, sabe, à concorrência. Então eu vou investir em Hum. propaganda, vou investir em melhorar minha tecnologia, desenvolver novas formas, porque ela falou que entrou de cabeça na guerra, entendeu? A Entendi. dívida aumentou, diminuiu, agora voltou a aumentar, porque, né, ela tá querendo investir. Mas a dívida líquida dela é pequenininha, se for pensar até. Ela deu uma certa alavancada, mas ainda tá abaixo. Se a dívida líquida pelo EBITDA, ó, não é uma empresa que trabalha tão alavancada, tá 1,4. Ah, antes era 0,6, tudo bem. Mas agora ela tá gerando dívida porque ela tá investindo, né? Ela não pode ficar parada, né? Ela, vamos dizer, se ela tenta investir e não consegue e fica ruim, daí tudo bem, a gente sai, porque mostrou uma empresa ruim. Mas numa questão de aparecer concorrência, se a empresa para de investir, também é um mau sinal, você não concorda, Will? A empresa tem que Sim. correr atrás, ela não pode ficar parada, né? Estagnar, né? Justamente, ela não pode. Tá chegando concorrência e os outros vão falar assim: não, vou ficar parado, deixa que os outros vão tomar mercado meu. Não pode isso. Olha só isso aqui, olha só os proventos que ela distribuía e olha o que ela distribuiu só até agora. Claro, foi só um trimestre, né? Tem outros trimestres. Aham. Mas por quê? Porque ela está querendo investir. Vamos olhar graficamente aqui. Ó, vamos começar aqui. Ó. Patrimônio, né? Ela deu aquela reduzida, mas ainda é enorme o patrimônio dela. Receita. Mesmo com concorrência, tudo que deu uma estagnada, mas mesmo assim continua nas altas. Não é verdade? Você vê que está Hum. perto aqui do topo. O lucro da empresa deu uma reduzidinha, mas mesmo assim é uma empresa ainda monstruosa, sabe, gerar lucro. Caixa da empresa gastou bastante, só que ó, você vê que ela passa por esses períodos mesmo, que daqui para investir. A dívida está controlada, porque ó, se você comparar junto com a receita e com o patrimônio, a dívida está baixa ainda, entendeu? Hum. E vamos. Olha a diferença entre o lucro e os proventos. Por quê? Porque ela está querendo investir. Claro, a gente não pode ficar fazendo sugestão, né, de investimento, coisa, mas, pô, é uma empresa excelente, cara. O pessoal tá reclamando só porque caiu a cotação. Você entendeu? Só que é que aqui a gente não tem um gráfico de cotação e lucro. Mas certamente a cotação tá muito descolada do lucro, você entendeu? O Sim, tá negócio vai voltar mesmo. cedo ou tarde. É É, só, justamente. é só você pegar e analisar ali, ó. Qual que é a diferença de um ano pro outro, ó? Pois é, justamente. Você Não pega deu aqui. quase muita diferença pra cair, tipo, 40% do valor, mano. Justamente. Tava R$ 11, agora tá tipo 7, mano. Caiu Justamente. muito, mano. Desvalorizou muito. Sim, uma coisa. Vai ter uma correção aí em breve. Sim, cara, e mesmo que não tiver, não pense nisso, entendeu? O que importa é isso aqui. O que importa é isso aqui. A empresa gerando caixa, a empresa gerando lucro, a empresa com dívida equilibrada. Você entendeu? É simples. Você não tem que ficar criando. O que você tem que pensar é o seguinte: a empresa gera receita? Gera. A empresa consegue fazer lucro com essa receita? Consegue. A dívida Mas está você tem que controlada? receber o lucro, concorda? Oi? Você tem que receber esse lucro. Se o cara não tá pagando dividendo e tá desvalorizando o papel, o que que você vai ter na ação? Então, só que aí que tá. Você tem que pensar, porque é renda variável. Então ele vai ter períodos que vai subir, descer. O que você tem que pensar, como você está pensando em longo prazo, né? É para em rosto, tem que pensar se a empresa ainda te dá valor ou não. Porque igual eu falei, mesmo que tenha desvalorizado muito a ação, se ela continua sendo uma empresa lucrativa,
A ação vai voltar, cedo ou tarde. Ela vai voltar. Aham. Mesma coisa se tivesse uma supervalorização da ação. Ah, subiu muito e o lucro tá lá embaixo. Ela vai cair cedo ou tarde. Entendeu? Sim. Passado o momento de especulação, passado o momento de euforia ou de desespero do mercado, vai ser corrigido e vai voltar por lucro. Seja se estivesse acima ou abaixo dele, entendeu? Sim. É assim que funciona. Então o que, que a gente vê? Fala, poxa, a empresa atende os meus critérios? Geração de caixa, geração de lucro, controle das dívidas. É, é, ela falou que está investindo, sabe? É uma empresa que ainda está parada ou não. Isso que você que Aham. tem que criar os seus critérios e ver. Aqui, vamos dizer, a gente está fazendo aqui nessa live nossa, a gente não pode ficar dando recomendação para quem for assistir depois, né? Até por uma questão de Sei. ética. Mas tem que ver. Mas vamos falar a verdade. Não é uma empresa ruim, cara. Não é só porque caiu a cotação e porque surgiu Não, sim. concorrência que a empresa está ruim. Não. A empresa é um monstro em gerar receita, um monstro em gerar lucro, tem dívida controlada e, claro, está distribuindo menos dividendo, tá querendo correr atrás para recuperar, para não deixar que os concorrentes passem ela para trás. Para mim, Sim, isso é um sim. sinal excelente. Eu não vou falar que uma empresa dessa tá ruim. Vamos comparar com a Taurus, que você pediu para olhar a Taurus? Essa aí é Então, cruz vamos ver. credo, né? Então, vamos ver. Vamos ver se ela é tão ruim quanto eu penso. Sim, vamos ver se ela tem problema, se tiver quais são os problemas dela. Bom, Aí, empresa velha, hein? Fé doido. sim, empresa muito antiga. Armas e equipamentos, né, militares, né? Vem para arma. Uhum. É uma das maiores fabricantes do mundo. Fabrica também, ó, parece capacete, né? Parece, ó, deve fabricar, será que fabrica? Acho que fabrica colete também, né? Acho que sim. Então, aí é que tá, porra, uma indústria muito estabelecida, gigantesca. Aqui começou bem. A arma é uma coisa que sempre dá dinheiro. Agora aqui no Brasil também tem uma perspectiva de grande aumento, né, desse mercado. Ah, uma coisa que eu ia te perguntar, essa Taurus tá com duas ações negociadas, mas ela tinha um monte, não tinha? Como Ela assim? tirou da bolsa, será? Tinha uma Taurus 11, sei lá o que, tinha um monte de Unity, Taurus. bom, não sei, eu não sei se tirou da Acho que ela bolsa ou não. arrancou do mercado, Pode porque ser. eu tinha uma ação que era 40 centavos, velho. Agora eu nem acho mais, nem Então aparece é isso. mais. Então ele tirou as Unity do mercado, ficou só com a NPN. O free float da ON, ó, Tagalong 100%, começou bem. Infelizmente não é novo mercado, mas tudo bem, pelo menos Essa aí é Tagalong boa, hein? 100%. Free float da ON 16% não é tão bom. O pessoal considera 25% para cima como bom, mas mesmo assim, Aham. dá para se tornar, provavelmente dá para se tornar sócio da, sabe, Eu tô ON. olhando o bom por causa do ON ali, ó. É, ó, PN, ó, quer dizer, a maior parte é PN, free float total, né, 36%. Majoritário tem 85% das ON, 23% das PN. Não tem governo. Começou aqui até que não tá ruim, não. Olhando aqui, não tá Ó, ruim, e não. outra coisa, se for operar, então é melhor comprar três, então. Eu acho que sim. Vamos ver se tem liquidez suficiente para comprar três. Vamos dar uma olhada aqui É, embaixo. pode crer. Então, ó. Mas olhando aqui, beleza. Passou, passou. Vamos ver aqui. Aqui é a liquidez da PN. Vamos ver a ON. OJA 3. Vamos ver aqui. Pouca liquidez mesmo, hein? Você tá vendo aqui os volumes aqui embaixo? Sim. Vamos aumentar aqui. É pouquinha coisa, hein? É, o E é problema. quase o mesmo preço. Não, isso sim. Não tem geralmente não costuma ter É tanta porque. diferença assim. Porque tem algumas ações que oscilavam R$ 1. Tipo, sempre uma tem R$ 1 a Sim. mais. É Itaú, Itube 3 e É, Itube Itaú que eu 4, uma coisa assim, acompanhava, é. YouTube. Olha, até dá, viu? O único problema é assim, se você tiver muito dinheiro, acontecer algum problema e você quiser sair, Você não consegue vender tudo de uma vez. justamente. Isso que é o problema. Mas, vamos dizer assim, aqui já meio que azedou um pouquinho, entendeu? Sim. É, eu tô na 4, então tô mais suave que Vamos isso aí. comprar com quatro. É, que eu não gosto de PN, mas também não tem tanta liquidez assim, É. É uma ação que não tá muito movimentada. né? Justamente. E ainda mais porque tá todo mundo esperando acontecer alguma coisa Justamente. pra Justamente. comprar. Ó, vamos ver aqui então. Qual que é o problema da empresa? Se é que ela tem um problema. Primeiro, patrimônio.
Patrimônio negativo. Então ela deve. O que ela deve não consegue pagar o que ela tem. Sabe, o que ela tem não consegue pagar o que ela deve. Uhum. Então, quer dizer, isso aqui já é um sinal muito ruim. Sabe? Patrimônio diminuir por si só, lembra que eu falei, não é ruim, mas ele ser negativo, né? Negativo. Muito ruim. Receita. Deu uma reduzida em 2017. 2018 começou a recuperar. Beleza. EBITDA, ó, ficou um monte de tempo negativo. Começou. Só agora Ó, foi tá começando a positivo. virar aí, ó. Olha, ela ficou 4 anos sem gerar lucro. 4 anos seguidos, consecutivos, sem gerar lucro. Pois é. Não, não, muito mais tempo, muito mais tempo. 1, 2, 3, 4, 5, Olha 6, ali. 7 anos sem gerar lucro. 7 anos seguidos sem gerar lucro. Tá dando prejuízo. É uma empresa que há 7 anos dá prejuízo. Tá vendo? Porque não vale bosta nenhuma essa empresa. Aham. Não é Sim. isso que é o problema. É, porque a gente busca empresa que tenha lucros consistentes. A Taurus, desde Não 2012, ela tem. tem prejuízo consistente. Quase não tem dinheiro em caixa. A dívida dela sempre aumentando. Olha isso aqui. Ó, o bom é menor que 3. 9,8. Ela tá uma empresa super alavancada. Você entendeu? Pra ela funcionar, Uhum. ela tem que se alavancar demais. Ela tem que gerar um monte de dívida pra conseguir funcionar. Entendeu? Ela fica jogando as dívidas pra pagar pra frente. Se todo mundo viesse cobrar ela agora, ela não ia conseguir pagar, entendeu? Se todas as dívidas Uhum. vencessem num lugar. E não dá lucro, cara. Não dá lucro. Como é que uma empresa dessa você vai investir numa empresa que não dá lucro? Você entendeu? Uhum. Vamos ver aqui, ó. Quer ver, ó. Proventos, ó. Não está distribuindo proventos desde 2014. Lucro. Ó, prejuízo. Tá abaixo de zero. Também. Como que você vai investir num negócio desse? O que você pode fazer é pegar uma parcela do seu capital alocado a risco e falar, não, vou investir um pouquinho na Taurus porque eu acredito que ela tem a capacidade, sabe, de se recuperar. É o que eles chamam de Uhum. turnaround. É aquela coisa, eu não digo que ela tem capacidade, eu digo que o governo tem a capacidade de liberar armamento e que ela automaticamente conseguir vender mais arma para a população. Só assim para salvar ela, sinceramente. Então, mesmo assim pode ser que não fique bom, você entendeu? Porque antes ela tinha um monopólio aqui no Brasil, praticamente, né? É, E, sim. e o Estado Mas o que, que mandou. adianta ter um monopólio? Você não pode, ninguém pode comprar arma aqui? Mas pode vender pra fora também, sabe? É uma empresa É, ruim. sei. Isso aí não é desculpa. A empresa ficou ruim, a empresa não soube fazer. Lembra que fez um monte de arma com defeito, deu um monte de problema. Sim, A empresa verdade. está ruim. Então, foge, cara. Como é que você vai investir numa empresa que dá prejuízo? Imagina se chega o pai do Under tem padaria, não tem? Uhum. Imagina se o pai do Under chega com a padaria dele e fala assim pra você, ô Will, quer investir, quer virar sócio aqui na minha padaria, tudo. Daí você vai ver a padaria dele só dá prejuízo e tem dívida aumentando só. Você vai querer ser sócio de uma porcaria dessa? Então, não. Ah, É a mesma coisa aqui. Então, se você for investir nessa empresa, sem ser para trade, sabe, investir mesmo a longo prazo, é risco. Você tem que pegar seu capital alocado a risco e colocar na esperança de que a empresa consiga se reestruturar, se arrumar. Mas qual que é o problema? Empresa ruim, a tendência é continuar ruim, você entendeu? sim. Mas se você quiser arriscar, coloque aquele dinheiro que você pode perder. Não vai ser o mesmo investimento que você vai estar fazendo nas empresas boas, sabe? Sim, As melhores sim. da bolsa. Analisa a sadia aí. Quer ver? Antes, eu só vou no Magazine Luiza, que o Magazine Luiza acho que é um bom Tá. exemplo do turnaround, sabe? Da empresa que era ruim e ficou boa. Essa aí MGLU. tá meio absurda. Ela comprou a Netshoes, você viu? Vi. Ó, vamos direto ao que interessa. Não vou fazer análise disso aqui, vamos só ver o turnaround É. dela. Ó, era uma empresa que era uma porcaria, ó. Dava prejuízo, daí dava lucrinho, daí prejuízo, lucro, prejuízo, sabe? Não tinha lucro consistente, não era uma empresa boa. Uhum. E por isso que a cotação dela era baixa. Vamos ver aqui a cotação dela. Vamos pegar. Vamos ver se coloca mais aqui. Colocar semana. Não, ainda fica muito. Colocar um mês. Então daí você vê, ó.
A empresa vai. Era até. Você vê aqui, ó. A empresa pega, ela vai de R$ 3, R$ 2. A empresa vai só para 226. Por quê? Então, ela fez um turnaround. Era uma empresa. Por que ela antes custava, sabe, R$ 1, R$ 2, R$ 3? Porque o lucro dela era uma porcaria, você entendeu? A empresa começou a dar lucro, começou a se equilibrar, começou a diminuir dívida. Subiu. Ela paga dividendo também? Opa, vamos ver se. Aí, em 2019, no primeiro trimestre, não pagou. Muito provavelmente por causa da compra da Netshoes, né? Usou o dinheiro para investir. Mas o que aconteceu? Foi uma empresa que começou. Olha como o patrimônio dela a partir de 2017 explodiu. Começou a ter muito patrimônio, começou a conseguir gerar bastante receita. É, o resultado financeiro dela não é tão bom, porque, vamos dizer, ela gasta muito para se manter, isso que é um problema dela. Sabe, ela gera muito receita, mas ela gasta muito para se manter aqui nesse ano, para você ver, ó. Ela gastou mais do que ganhou. Tá vendo? Porque deu negativo. Mesmo assim, gerou lucro. Dívida tá controlada. Não é uma empresa que trabalha alavancada. Ó, o fluxo de caixa positivo. Então você entendeu? Foi isso. Uma empresa que começou a melhorar. Por isso é que subiu. Ó aqui deixa eu ver, tá tudo. Ó aqui o lucro. Ó porque a empresa explodiu. Você tá vendo porque a cotação explodiu? Por causa Aham, por disso. causa do lucro dela. É, justamente. Foi uma empresa que melhorou. Ela era uma porcaria. Dava lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo. Começou a dar lucro e cada vez lucro maior. Começou a ter cada vez mais patrimônio, gerar cada vez mais receita. Ah, tudo bem. Ela ainda é uma empresa que é de um setor que é meio perigoso, porque esse setor de varejo, ela gasta muito para funcionar. Olha como a margem dela é baixa, 7% só. Essa margem líquida até aqui, 4%. Entendeu? Aham, Mas, ó, foi aumentando o lucro e a dívida foi diminuindo, ficando controlada. Entendeu? sim. Por isso. A Taurus pode acontecer isso? Pode. Só que acontece, a Taurus está ruim. A tendência de empresa ruim é continuar ruim. A tendência Aham. de empresa boa é continuar boa. Ah, A existe. não ser que troque diretor, que Então, troque pode ser essas que, coisas. justamente, pode ser que faça uma puxa É o que reestruturação. aconteceu na Sadia, por isso que eu tava perguntando a BR Food, pra você Qual que é olhar. o código dela mesmo? É BRF? Acho que é BRSF. BRFS SF, acho. deve ser. É FS. Aqui. Essa aqui, né, meu? É. Eu não sei, porque ela tava mal, aí eu não sei. Aqui, vamos ver aqui Não direto. acompanhar muito. Parece que ela já melhorou. Ó, patrimônio líquido deu uma boa diminuída de 2017 para 2018. Aham. Não sei o É, que é por isso. isso. Receita não sai do É. lugar. Ó, faz aqui uns 3 anos que não sai do lugar a receita. Fica balançando, ó, entre 30 e pouco e 28. Vamos ver. Resultado financeiro negativo. Tá dando prejuízo. Faz 3 anos tá dando prejuízo. E olha Aham. só, prejuizão dos grandes mesmo. Sim. Antes dava muito lucro. Era uma empresa que estava gerando bom lucro. Não está distribuindo dividendos. Eu acho que é uma empresa que tá ficando muito ruim, cara. Há 3 anos Aham. dando, sabe? Sim, mas agora recentemente eu ouvi falar que trocou o diretor lá, ó, Tem que cara. ver, ó. Ó o lucro. Ó, olha só. Cada vez maior a receita e o lucro cada vez menor. Cara, isso é um sinal, você entendeu? Catastrófico. Quer dizer, tá entrando mais dinheiro para a empresa e a empresa não consegue transformar esse dinheiro em lucro. Você entendeu? Ó, dívida aumentando. Eu não investiria nisso aqui não. Ó, dividendo lá embaixo, no zero. Eu não sei. Pra mim isso aqui é um É que não oposto. tem esse ano ainda, né? Então, pra mim tá sendo o oposto do turnaround. Tá sendo turnaround negativo. A empresa era mais ou menos, sabe? Começou a ficar boa, depois virou uma porcaria. Ó como é super alavancado, olha só isso aqui. Por Empresa isso que ela tá cheia de dívida. diminuindo o patrimônio dela, tá vendo? Ela tá vendendo as É, coisas mas olha, pra mas só que gastar tá vendendo, menos. só que ela não tá conseguindo controlar a dívida. Olha a dívida. Olha a dívida, só Aham. aumenta. Não para de aumentar.
Mas o caixa aumentou. Não, manteve. Então, e daí o que adianta o caixa aumentar se Pra aumenta a pagar a dívida dívida. e ela não faz lucro? Você entendeu? Isso aqui é um mico. É uma empresa, saber. Tem muita empresa que é tinga. Você começa a olhar aqui, receita, você até olha lucro, fala, nossa, meu Deus do céu, que beleza, tudo mais. Só que daí você olha aqui, dívida só aumentando. Você entendeu? Empresa super Aham. alavancada. Pô, você fala, poxa, daí é uma falsa empresa boa. Você entendeu? E uma hora paga a Sim. conta. Então vamos dizer, ó. Esquece que tem 2016, 2017, 2018. Vamos pensar só até aqui, assim, ó. Vamos pensar só até aqui. É, tava aumentando a dívida apesar do Então, lucro. vamos ver só até aqui, só até 2015. Vamos ver, ó. Bom, tá aumentando receita. Você olha. Aqui, ó. Bom, beleza, tá aumentando receita. Tá, beleza. Só que daí você vê resultado financeiro. Tá desde 2010 sendo negativo. Pô, tá estranho isso, hein, né? Tá sendo negativo. E lucro. Lucro cada vez aumentando. Poxa, como que o lucro tá aumentando se o resultado financeiro tá sendo cada vez negativo? Ó, tá vendo que não pagou nem imposto. Né? Porque não teve lucro. Ué, que estranho, né? Ela tá aumentando receita. Ela tá aumentando o lucro. Mas o resultado dela é negativo, resultado financeiro. Gozado, né? Não é estranho isso daí mesmo? Sim. É, ué. Daí você passa pra cá. Dívida só aumentando. Então aposta tá indo dinheiro. É, você entendeu? Justamente, o que tá acontecendo com essa empresa? Pera, como é que ela tá dando lucro se ela tá gastando mais do que ela recebe? E tá cada vez se endividando mais e mais. E tá cada vez, daí você começa a ver depois cada vez mais alavancada. Isso aqui é a verdadeira tinga. Essa te enganei. Eu vou falar mais sobre isso na próxima live. Acho que por hoje Aham. já deu, né? Você entendeu? Sim. Mais ou menos. Aprendeu os Entendi. básicos, sabe, de ver a empresa? O que é a Sim, primeira coisa? sim. Lucro consistente. E daí quais são as outras coisas? Ver se ela consegue aumentar a receita, se ela está crescendo, se a dívida está diminuindo ou então está controlada, se ela trabalha alavancada ou não. Deu para entender bem, não deu? Esse é o básico. Deu. Bom, beleza, vou fechar aí por hoje. E daí na próxima aula a gente fala daí sobre melhor sobre essa questão de poxa, como é que a empresa está ficando ruim mesmo assim está dando lucro? Por que isso acontece? O que isso Certo. significa? Então a gente aprofunda um pouco mais sobre a análise da empresa e vamos falar daí sobre diversificação. Beleza? Beleza. Valeu então, muito Valeu. obrigado.